Deu bom, então. Estamos aí, nosso primeiro vídeo no nosso canal aí, né? Vamos primeiro se apresentar. Quem são esses dois loucos aí? Já vimos que tem com a camiseta do Grêmio aí, né? Então, coisa boa não deve ser, né? Ou deve ser, depende. Vamos ver. Então, galera, eu sou o Geiser, tenho 28 anos, sou professor de inglês e vou comentar, me arriscar aí na vida de falar sobre futebol, né? Eu sou São Paulino, tá? Então, desde que eu me conheço por gente, sou São Paulino. Na real, boatos aí que eu torcia para outros times, como reza a lenda que todo brasileiro uma vez na vida foi flamenguista. Eu tive essa sorte ou azar, sei lá o quê, de torcer para o Flamengo quando era criança. Aí meu pai conta que uma vez eu escolhi uma mochila do Corinthians, né? Olha a cabeça, né? E aí comecei a gostar de São Paulo. O porquê que eu gosto de São Paulo é porque do bendito senhor Rogério Ceni. Eu quero apresentar meu amigo que está aí de camisa do Grêmio. Pode meter ficha aí, parceiro. Bora lá. Partiu, então. Boa noite, turma. Boa noite a todos que estão escutando. Só para compartilhar com vocês também, essa ideia que a gente conversou um pouco com o Geiser era muito para compartilhar um pouco mais da paixão que a gente tem pelos nossos times. Como pode ver, meu tricolor gaúcho, tirei a camisa do guarda-roupa, que depois dei muita naftalina em cima. Tava difícil jogar ultimamente com o Flamengo, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas, cara, meu nome é Márcio, tenho 33 anos, trabalho na área de logística, numa multinacional. Minha paixão com futebol começou com minha família. Infelizmente, boa parte dela é colorada. E aí sempre tem uma ovelha negra na história, né? Para ferrar com toda a família, todo mundo entrar em discussão. Eu fui domesticado, vamos dizer assim, pelo meu tio. Meu tio, ele é gremista e a primeira camisa do Grêmio que eu recebi foi dele. E agradeço até hoje por ser gremista e não colorado. E dá-lhe tricolor. E vamos começar um pouquinho a falar do nosso tricolor hoje. Lembrando um pouquinho daquela época de 95 ali, guerreado, Dinho, Goiano. E foi ali onde surgiu a paixão mais forte pelo nosso Grêmio. Vamos lá, Ô, Geiser. que isso, hein? Você já tá acostumado a gravar vídeo assim? Tava treinando? Como é que foi? Não, é que tá passando a minha esposa atrás com os cartazes para eu ler aqui. Acho que como é que é o nome daquilo? É teleprompter, alguma coisa assim, né? Tem um A gente vai descobrir. Eu não sei. Eu chamo de papel cartolino. show, show, show. Então vamos lá, nosso objetivo aí é comentar sobre futebol e dar risada, falar de coisas descontraídas aí, né? Falar do futebol de uma maneira leve, tranquila e de uma linguagem acessível a todos aí, né? Então a gente vai começar falando do jogo de São Paulo, para a sequência a gente trazer agora para esse jogo que rolou agora de noite, no domingão, no dia 19 de setembro aí, entre Flamengo e Grêmio. Só abrindo parênteses nessa vitória do Grêmio de hoje, é que ela veio meio atrasada, né? Veio alguns dias com É uns delay. 3 anos atrasado. É verdade, né? É verdade. Pô, Mas foi, é foi, louco. foi importante e decide bastante coisa no campeonato, né? Para o Grêmio, claro que dá aquela respirada, ainda não sai da zona de rebaixamento, né? Mas para o Flamengo azeda bastante, porque aquela questão dos jogos atrasados lá, o Flamengo tem essa questão agora de o Galo disparar aí, né? Enfim, E tem outro ponto também, Geiser, porque para o Grêmio o peso não é só dos 3 pontos, o peso ele é muito mais moral e de continuidade, visto que a gente já está praticamente o primeiro turno inteiro na zona de rebaixamento e ganhar dos times favoritos, um dos melhores elencos da América Latina, sem dúvida nenhuma, dá muita moral para esse grupo e por isso que eu fiz o paralelo ali no começo. É muito mais um Grêmio peleador, brigador, do que propriamente um time inspirador daquele do Renato, quem sabe um pouco antes do Roger. Então lembrou muito o time do Filipão dos anos 90, dos anos 90 ali, principalmente 95, que era um time muito brigador, com pouca inspiração técnica de grandes estrelas, mas um time que deu muita liga. E é a esperança que dê liga esse time, pelo amor de Deus. O coração não aguenta se for assim até o final não do ano. chorei, pô. Falou de Filipão, anos 90, aí dá aquela. Ó, Tempo que o Filipão era arrepia. técnico ainda, né? Há quem diga que ele já é um ex-técnico em atividade, né? Vamos analisar isso aí depois. Então vamos lá, vamos Pô, falar de aí São começou. Paulo, vamos iniciar. A gente está aleatoriamente aí conversando, mas ok, vamos dar uma faladinha sobre o jogo de hoje à tarde, que aconteceu pela rodada válida, né? Hoje no Morumbi, então, São Paulo ganhou do Atlético Goianiense. Ultimamente, o São Paulo jogava com o Atlético Goianiense e eu empatava, perdia, enfim, para ver o buraco que São Paulo se meteu aí, que joga contra um Cuiabá e empata, joga contra uma Chapecoense e empata. Com todo respeito a esses clubes aí, mas o São Paulo, um time
forte, que tem aí terceira, quarta maior folha salarial do Brasil, não pode tropeçar por times que têm aspirações de Série B, com todo respeito a essas camisas aí, né? Mas, enfim, o jogo de hoje ele foi bem relevante para o São Paulo, né? Haja visto o que aconteceu durante a semana pela Copa do Brasil. São Paulo foi massacrado pelo Fortaleza. E eu acho que, cara, essa questão da eliminação do São Paulo pela Copa do Brasil é mais mérito do Fortaleza do que demérito, principalmente na segunda partida. Na primeira partida, lá quando estava 2-0 para o São Paulo, daí deixa o Fortaleza empatar, né? Enfim, então hoje teve essa questão do jogo do meio da semana, onde o São Paulo foi eliminado, e também pela questão de sobrevida ao Crespo. Também a diretoria bancou ele antes do jogo do Fortaleza, e isso gerou meio que uma tensão ali, mas como assim, cara? Pô, então, independente do que aconteceu hoje de noite aqui, no jogo de quarta, no caso, você não vai ter o teu nome na roda para a questão de você sair do time ou não, enfim. E deu 2-0 o jogo de hoje. São Paulo jogou bem o primeiro tempo. 2-1. Opa, 2-1. Já falei 2 vezes 2-0, né? Pô, e eu assisti o jogo, eu assisti o do São Paulo. Esquecer que a pressão lazarenta que o São Paulo levou no final do jogo, né? Como de praxe. Ô, Geiser, acho que tem 2 pontos importantes. Primeiro, tu acha que existia realmente o risco, se tivesse uma derrota, Morumbi, na frente não tem torcida, né? Mas dentro do estádio, não tem casa, do Crespo cair? Essa é a primeira pergunta. E segundo, mesmo com vitória, a crítica no Volpe sempre existe, né, cara? Eu tava olhando eu tenho uma teoria que é o seguinte: goleiro bom, aquele goleiro que é diferente, ele aparece no momento decisivo. E o Volpe, cara, ele aparece também, mas normalmente no momento decisivo contra o São Paulo. Cara, eu vejo muita falha, assim, técnica realmente do Volpe, principalmente nesses momentos, assim, que não é aquela bola indefensável, mas aquela bola que passa embaixo do braço, que ele encaixa errado. O exemplo do Fortaleza durante a semana, para mim, foi falha dele, um dos gols, sim. Foi. Hoje, para mim, é daquele goleiro que é top, tipo, pega sei lá, um Daniel Alves, o Diego Alves, pega o próprio Chapecó, o Breno, que para mim são ótimos níveis, o Everton do Palmeiras, eles pegam esse tipo de bola. Então, para mim, essa é a grande diferença. Assim, eu gosto muito do time de São Paulo, eu sempre faço um comparativo, porque o São Paulo estava ali naquela zona de confusão junto com o Grêmio ali e tal, e olhando o time do São Paulo, não tinha muito sentido daquele time estar ali, porque tu pega, por exemplo, sei lá, o Fortaleza, por exemplo, tu pega uma defesa ali que são jogadores meio renegados, né? Pega um Tite, um Benevenuto, pega o Iaco Pikachu, pega o Ederson, que estava encostado no Corinthians, pega o Felipe Alves, que é um goleiro já mais experiente. O São Paulo tem mais time. Tu pega Miranda, Arboleda, eu acho o Igor Vinícius muito bom lateral. Tu pega o Léo Pelé, para mim, ele pode constituir no grupo como um bom jogador. Tu pega o Rigoni, tu pega o Nestor, tu pega Luciano, agora tem Caleri, será que vai resolver? Cara, eu acho uma baita dupla de ataque. Não sei também se é assim, né? Mas tu pega ali o Luciano, tu pega Caleri, pega Nestor, pega Rigoni. Cara, o Lisieiro, que eu sou muito fã dele, eu acho ele muito bom jogador mesmo, dá uma dinâmica legal no meio de campo. Cara, o time de São Paulo não é para estar ali. Assim como eu também acho que o Grêmio também não deveria estar ali. E aí, o que faz diferença, né, cara, desses times, assim, médios, né, tamanho de Grêmio e São Paulo dentro do cenário nacional? Para mim é muita questão tática, do time estar fechadinho, bem organizado, saber a limitação e sair muito contra-ataque. O Fortaleza, para mim, é exemplo clássico. E tu olha o Atlético Goianiense hoje, cara, é um time bem limitado tecnicamente, mas é um time ajeitadinho. Se não me engano, ele estava numa sequência de jogos invicto, né? Então, tu olha ali, o Cuiabá, esses times estão lá em cima, cara. E o Barroca, cara, é um baita técnico. Esse tempo eu assisti uma entrevista dele, do Mauro César, que ele tem no UOL ali. Toda quinta-feira ele lança uma entrevista com algum convidado do mundo do futebol. Cara, ele dizendo assim, como ele estuda, como a questão dele, tática, ele pode não ter as melhores peças disponíveis, mas em questão de treino e metodologia de treino, o cara é um monstro. O cara é um monstro. Sim. Você me fez 2 questionamentos lá antes, primeiro sobre a questão da torcida e o outro eu perdi do Volpe. Falha do Volpe hoje? Cara, eu acho que é o seguinte, por essa questão de presença de torcida no estádio, eu acho que muitas das coisas, eu digo do universo de São Paulo, não teria acontecido. Eu acho que o Fernando Diniz teria caído lá no ano passado muito antes, eu acho que talvez até naquele vexame daquela eliminação no Campeonato Paulista.
porque eu esqueci o clube lá, mas teve o papo lá do time, foi montado pelo WhatsApp, né? E, Verdade. eu, não, Foi esqueci capitão do jogador, né? eu esqueci qual foi o clube lá que eliminou o São Paulo, agora me fugiu. Eu também não lembro. Da Mas, cabeça agora não vou cara, uma lembrar. situação daquela, do jeito que foi, cara, o São Paulo já era para ter trocado de técnico ali. Aí teve mais um vexame, que foi contra o Lanús na Sul-Americana. Fora. Cara, são tantos que até para o torcedor é difícil assim você. Teve o Paulista, teve a eliminação na fase de grupos da Libertadores, né? Teve a questão da enfim, cara, assim, muitas coisas. E propriamente, abrindo um parênteses nessa questão dos vexames e com a presença de torcida, como é que seria o resultado, cara, o Daniel Alves não ia ter jogado tantas partidas pelo São Paulo, cara, se tivesse torcido no estádio. Isso também é outra constatação, assim, que eu acredito muito. E a questão do Volpe, cara, não sei se você, como é que chegou a ver o jogo ou algumas partes. No primeiro tempo, cara, Uhum. teve dois lances aqui, assim, que é ainda a maldição do Diniz, aquela saidinha de bola dele lá, né? De futsal, que toca para Foi trás. ele com o Arboleda, se não me engano, né? Exatamente. Aham. Cara, aconteceu contra o Aí Fortaleza fica aquela coisa também. um pro outro ali, Aconteceu contra o Fortaleza também. O cara, ele recebe a bola, daí, em vez de ele olhar pro pé dele, ele fica olhando para cima, assim, daí a bola passa procurando. por baixo do pé, cara, do lado, enfim, cara, é ridículo, cara. Assim e uma questão, dentre tantas, acho que ser goleiro também é uma profissão infeliz, né? Porque, Grata. cara, é crucial num time. Por exemplo, você vê aí bolas que poderiam ser defensáveis, e não é uma questão, dá de pegar, não dá de pegar. Cara, você vê assim, ó, por exemplo, a diferença que faz um goleiro bom num time, cara, um goleiro que Uhum. dá aqueles 3 pontos para você, que te dá aquela classificação, que é um caso hoje, por exemplo, do um Everton no Palmeiras, e outros goleiros que a gente tem atividade aí, pô, aquele Fernando Miguel lá do Atlético Goianiense é um baita de um goleiro, cara. Fiquei pensando durante o jogo hoje, como é que São Paulo não me compra um jogador desse, me deixa sair do Vasco do jeito que foi lá, né? Uh, assim, cara, o Thiago Volpe é aquilo, né? Uh, só que tem a questão dele, desde a saída do Rogério Ceni, ele foi o goleiro que mais continuou, que Uhum. mais teve continuidade, e que quando veio emprestado do Querétaro, cara, ele veio com uma fama assim absurda, porque realmente ele E veio jogava jogando bem, corrido. cara. Aquela primeira temporada dele foi muito boa. Quando Muito ele, boa. quando ele E jogou assim, no. Pode falar, desculpa. o que tu falou ali, pra mim, cara, é perfeito, porque assim, ó, tu teve o final da carreira do maior, um dos maiores ídolos do São Paulo, se não o maior, tem uma das Maior, maiores sim. representatividades, cara, um cara que foi, sei lá, deve ter sido goleiro do São Paulo pelo menos 20 anos, desde mais até, né, da base até o encerramento da carreira, e aí passou, vamos lá, eu lembro o primeiro, para mim, que ia ser o substituto do Rogério Ceni, era o Denis, lembra do Denis? Oh. E aí eu pensei, putz, cara, vai ser esse goleiro. Eu sempre brinco, né? Porte de goleiro, né? Cara alto, com braço comprido e tal. Aí tinha aquela coisa de sair jogando com os pés. E, cara, assim, ó, o São Paulo meio que assombrou a geração de goleiros pra frente ali. E o Volpe, cara, pra mim, ele foi o melhor até agora. Eu não sou fã do Volpe, eu brinco que o Volpe é aquele cara que tu não sabe o que pode contar com ele, porque aquele chute no ângulo, assim, ele vai buscar de braço trocado e vai defender. Aquele chute ou aquele recuo, tu já fica receoso. É. E essa maldição do Fernando Diniz, cara, vai assombrar o São Paulo até pelo menos o final do Campeonato Brasileiro. Porque essa coisa de ficar saindo, cara, pô, eu sou meio antigo nesse negócio, cara. Eu não gosto do goleiro saindo jogando. Eu não tô dizendo pro goleiro vir e dar chutão toda hora, mas não sair tocando. Ele não pode ser um jogador de linha, não é um líbero para sair jogando. Porque o fator erro dele tem que ser zero, cara. É. Goleiro, ele tem que pegar embaixo das traves. E a partir do momento que ele errou, normalmente tu vai dar chance pro goleiro. E aí, bola toda hora passando na frente da zaga ali, cara, eu não sei, eu sou torcedor gremista, mas o torcedor de São Paulo deve ser um infarto. Cada bola É. cruzada ali na frente com o Diniz na época. E é isso, é bola de segurança, e o custo-benefício disso é muito alto, cara. Não dá nada, não dá nada, mas se dá errado uma, É gol. é gol. Não tem meias palavras nesse sentido, né? Cara, e uma questão assim que é crucial, que vale ressaltar da partida de hoje, né? É a questão física do São Paulo, cara. Tem alguma coisa lá, uma uruca, sei lá o que acontece, que o time morre em campo, e não é nem questão assim de só isso, da questão do condicionamento, mas entra a questão também da recuperação desses jogadores. Enquanto o Flamengo aí leva uma semana, 2 semanas, 30 dias para recuperar um cara, o São Paulo fica 60, 90 dias com o jogador aí fora, cara. E é algo interessante, porque antes trazia só como
teoria de tiozão da arquibancada, assim, mas demora Refis, tudo. para recuperar. Mas, cara, esses tempos teve uma entrevista do Belmonte, que é o presidente de futebol de São Paulo lá, e ele disse que o DM de São Paulo está no mínimo 10, 15 anos atrasado. Caraca. E E aí, ele era não é referência há 15 pouco anos. tempo atrás, cara. Ele falou assim, ó, 20 anos de atraso no DM de São Paulo. Aí você pensa, pô, mas como que assim que São Paulo... Não faz 20 anos que São Paulo tá na inércia, tá parado, né? A questão crucial de 15 São anos Paulo que... foi o desmanche do Refis. O Tri faz 15 anos, né? Não, foi em 2005, né? É 2005, 16 16. anos. É, Cara, mas é estranho ter ouvido isso, porque, cara, eu lembro naquela época ali que o São Paulo, cara, era um modelo de gestão para todo mundo. O Refis sempre foi um modelo de recuperação de atletas. Eu lembro que muitos daqueles jogadores, eles vinham para o Refis para tratar e ficavam no São Paulo. sim. Adriano Imperador, deixa eu lembrar, o Amoroso, quem mais? Cá, Cara, tem vários, jogadores... eu não vou lembrar da cabeça assim, mas O Júlio é até Batista, eu estranho, não lembro que esperava isso. voltou. Júlio Júlio Batista. Batista, Cara, vários nomes. E é isso, né? Inclusive, essa questão do Adriano Imperador aí, a própria contratação dele foi pela questão do vínculo que ele teve, da experiência positiva que ele teve em se recuperar no São Paulo, né? jogou Cara, muito. o Refis foi sucateado e foi desmanchado. Não existe mais o Refis do São Paulo, que é o clássico Refis lá, né? Não existe Uhum. mais. Então, assim, é complicado isso, cara, porque você vê o São Paulo nos jogos, no final, nos finais das partidas, levando pressão, pressão, pressão. Hoje, eu assistindo aqui Hoje, do hoje jeito que foi tá, punk, eu velho. falei, cara, São Paulo vai deixar Vai levar empatar o gol. jogo. Vai, Também achei. vai empatar, vai empatar. Então, assim, Ô, Geiser, e eu acho que tem um outro ponto. Aí começa a se explicar algumas coisas, né? Eu tava falando da comparação do São Paulo com os outros times ali, daquela confusão ali do 12º para trás, tá todo mundo meio embolado ali, é, até o 17º ali, que era o Grêmio e tal. Então, agora começa a explicar. Não é só futebol e tática, é físico. E tem um negócio que o Filipão falou, cara, e eu não tinha notado isso. Tu pode ter um bom preparador físico, um bom técnico, e tu não ter um time fisicamente bom. Eu não comecei a entender aquilo, né, cara? E ele falou um negócio que fala muito sobre essa questão da empresa, né? A gente pode fazer uma correlação forte disso, que é o seguinte: se a metodologia de trabalho do preparador físico, por mais que seja moderna, seja bem estruturada, ela é diferente do técnico, o teu time vai correr errado, o teu time vai cansar mais que os outros, o time não vai correr no espaço certo. Então, ele falou, o Filipão até falou semana passada, acho, sobre isso, que o Grêmio começou a correr pelo menos 30% mais, por causa que, não que o preparador físico seja ruim, mas é porque a metodologia era diferente de trabalho do treino, que era o Thiago Nunes, com a preparação física. Aí, cara, chegou 30 do segundo tempo, o time vai levar pressão, cara. Pode ser que o time seja até tecnicamente melhor, que é o caso do São Paulo, é melhor que o Atlético Goianiense. Mas virou a bafa, velho. Tu vai todo mundo pra linha de defesa, é, corre, bola que sobra toda hora. E sim. assim, uma bola que tu joga lá e alguém cabeceia ou sobra e o cara chuta, é o empate, cara. Mas E aí fala muito aquilo da torcida. Se a torcida tá no estádio com, sei lá, 30, 40 mil, que é um jogo normal do São Paulo, cara, iam é, sair vaiado hoje. Iam sair vaiado. e aquilo, cara, é curioso porque a maioria dos técnicos eles andam com a comissão técnica deles, né? Então, se o Uhum. Filipão sai do Grêmio, né, ele leva 3, 4 caras junto com ele para outro clube que ele vai, né? Se for para a Eu não Arábia, se gosto, for para cara. a China, se for para não sei aonde, acontece isso. E o Crespo acontece isso. A comissão técnica do Crespo, preparação física, etc., é toda argentina, cara. Então, já Ah, eu são sou caras muito contra, cara. que trabalham com ele, que trabalhavam, inclusive, no Defensa e Justiça lá, né, da Argentina. Então, eu acredito que é muita questão de estrutura, cara. Não acredito que seja Mas, assim. ô, Geiser, isso eu acho um problema sério no Brasil. E o Grêmio está tentando mudar isso, uma coisa que eu acho bem legal. É tu ter uma comissão técnica do clube, indiferente do treinador. Pode vir o Mourinho, pode vir o Crespo, pode vir qualquer um, cara. A tua comissão tá ali para dar continuidade no trabalho, sabe? Eu sou muito contra essas coisas assim. Teve a quebra do trabalho, vai todo mundo embora, começa do zero. Cara, às vezes no meio da temporada tu não tem tempo hábil para começar um trabalho. Mal tu tem para uma pré-temporada, imagina tu começar todo o retrabalho de Pois preparação é. física, fisiologia. Então, para mim, cara, a base principal tem que ser comissão permanente do clube, cara. Eu gostava muito do Grêmio quando fez isso, abriu mão, principalmente na passagem do Renato, é, pela força política, pela força do profissional que era, mas eu sou muito a favor de ter uma comissão permanente do clube, cara, para dar continuidade ao trabalho. Cara, mas isso é meio relativo, assim, eu penso um pouco diferente. Eu acho que é interessante, sim, você
Imagina o Marcião aí é chamado para salvar o Grêmio da Série B, de novo. Deus o livre, tá louco. Para salvar o Grêmio, cara, você tem que saber, você já tem que ter tua equipe formada para você chegar lá e vamos dar ali do dia para noite. Então, eu Concordo? vou chegar lá no Grêmio, daí, pô, tem um cara lá, pô, mala, sei lá, e a gente é humano, a gente tem vaidades, pô, não gostei daquele cara. Eu acho que esse estilo que ele tá fazendo aí é muito, muito antigo. Hoje em dia já tá acontecendo isso. Então, cara, eu acho que são casos e casos, assim, sabe? É uma linha tênue, cara, entre a questão de ser produtivo realmente ou ser uma invasão da liberdade de cada profissional. É, Eu acho que tudo é equilíbrio, sabe, cara? é, Óbvio, se eu fosse treinador, eu gostaria de levar um auxiliar, eu gostaria de levar o cara de análise de dados, um preparador físico. Mas o clube, ele não pode se sujeitar, deixa eu só aumentar aqui o zoom aqui rapidinho, ok. ele não pode se sujeitar a abrir mão de tudo, porque tu vai ter uma quebra de trabalho em algum momento, sei lá, o técnico recebe uma proposta de fora, leva a comissão, metade da comissão, Sim, ferrou, acabou com o trabalho, sim, sim. mas enfim. No São Paulo tinha essa função há muito tempo, que era com o Milton Cruz, né? O Uhum. Milton Cruz fazia muito essa equipe de transição aí, né, de trabalhos, né? Então ele ficou lá no São Paulo, assim, eu não lembro, não sei de datas, mas cara, ele ficou desde que eu me conheço por gente, eu ouvia falar no nome Milton Cruz de São Paulo. Então ele era esse tipo, esse assessor técnico aí, né? Esse cara que fazia esse meio campo, que conhecia todos os meandros ali do clube, né? Seja político e em campo, né? Econômico, enfim. Mas, cara, o São Paulo agora está dedicação exclusiva ao Campeonato Brasileiro, né? E agora a questão é brigar por uma vaga na Libertadores. Minha câmera está desligando, volta e meia aqui, mas enfim. Brigar por Fica uma. melhor sem você aparecendo, Ah, ok. Calma aí. Deixa eu ver fica mais se bonito. dá uma piorada aqui. Agora é isso aí mesmo, vamos ficar assim. Daí não fica bugando. São Paulo tá. A questão é brigar pela Libertadores, cara, mas eu vejo que tem muita gente brigando por isso, bicho. O time do Tá Corinthians muito tá, embolado. tá arrumado. Pô, inclusive, eu não vi quanto que deu o Corinthians hoje. Tava 1-1 a hora que eu vi. 1-1, Foi 1 a 1. terminou. O William Um a um. jogou, né? O William, Jogou. o William entrou, fiquei sabendo, é. Então tem muita gente brigando por isso, cara. Tem um Inter que vai embalar, um Grêmio que tem potencial para embalar para caramba, um time que o Grêmio tem não Uhum. pode estar daquele jeito, né? Não Também pode. acho. Cara, mais alguma coisa para a gente comentar sobre o jogo de São Paulo aí? Dar um grito para nós? Cara, tem um cara que eu gosto muito de escutar, que é o CCD, né? Que ele é o César Cidade Dias, ele é daqui da Band do Rio Grande do Sul, Ok. e ele fala um negócio, cara, que no final das contas, o que resolve é o jogador. O que Sim. resolve é o jogador. E para mim tem um cara no São Paulo, assim, que é o cara que para mim mantém a régua lá em cima, que é o Rigoni. Cara, que jogador o São Paulo achou. Eu não sei Aí, como foi a negociação, mas, cara, do é um nada, cara né? que Como diz decide. assim, do E nada. assim, tem um quarteto de frente ali do São Paulo, por isso que eu digo, esses times, tipo, o Grêmio e o São Paulo, para mim, não tem que estar disputando ali. O Grêmio vai demorar umas 3, 4 rodadas para tentar sair daquela confusão ali, se engrenar umas 2, 3 vitórias nessa sequência. Hoje, beleza, adiantando, mas já ganhou do Flamengo, que era um resultado que a gente não esperava. Eu, sinceramente, no meu Sim. cartola, não coloquei nenhum jogador do Grêmio, Cara, eu quem sabia é que que ia ser. tava esperando? Cara, eu pensei assim, cara, o Flamengo vai dar mais uma sarrafada no Grêmio hoje, certeza, cara. Tinha essa percepção também. Aí tu É, pega, por exemplo, esse quarteto do São Paulo, cara, poucos times do Brasil tem. Tu tem um Caleri de centroavante, um Luciano ali andando por trás do centroavante, que ele não vai ser atacante pela ponta, porque não tem velocidade, mas falso também não vai 9, ser né? um meia, porque ele não é cadenciador. Então, acho que joga os dois ali como dois atacantes mesmo, um 4-4-2, quem sabe. O Rigoni, que, cara, para mim é um achado esse cara, não É, conhecia. E assim, decidiu mais uma vez, jogando bem, com mobilidade, recomposição. Cara, não tem noção quantos quilômetros o Rigoni corre, mas deve é, ser muita muito, coisa. muito. E Porque assim, ó, parece. Ou ele se posiciona muito bem, cara, porque sempre ele tá no momento certo, parece assim, pra mim, sabe? E. Jogador diferente, cara. Pra mim, ele é uma média acima do que a gente tem normalmente é, no futebol brasileiro. com certeza. E é um achado, né? A questão é quanto tempo que ele vai ficar no São Paulo, só porque ele começa a jogar assim, logo, logo vem um time aí, pum, e é o mercado, né? É o mercado. A gente é que fica viúva do jogador depois aí, né? Putz, o cara jogava bem, o cara. Ele realmente ele não tem nível para jogar no Brasil, cara. Ele tá. É aquilo, né? Vários fatores, né? O que se explica um Douglas Costa, por exemplo, não tá rendendo tanto no Grêmio?
Uhum, adaptação, a gente é ser humano, cara. Quem nunca trocou de emprego e se sentiu diferente no início, verdade. imagina um jogador que tem que estar 100% bem, seja emocionalmente, mentalmente, fisicamente, para poder render, cara. Então é complicado, a gente às vezes joga essas questões para jogador que eles não são não são super-heróis, né, cara? Eles são que nem a gente, né? Eles têm problemas, eles têm dificuldades. Claro que é mais Eles têm fácil os ter problemas dificuldade menos que a gente. Eles que têm nem. menos problema que a gente em Isso algumas sim, coisas. ganhando 1 milhão aí, né? Pô, tá louco? Mas enfim, cara, me chama muita atenção assim a questão do São Paulo no geral na partida de hoje sempre é a base, né, cara? O que conduz o São Paulo, que evitou uma tragédia maior nos últimos anos do São Paulo, foi a questão do Cotia, né? A base do São Paulo é absurda, assim. Você tem um jogador que nem o Luan no clube, cara, que ele faz no time é absurdo, cara. Ele E é um ajuda, operário, cara. É um operário. ele carrega o piano, cara. Ele faz o trabalho sujo, ele joga por 2, 3 ali, marca, ajuda na saída de bola. Às vezes tá começando a pisar mais na área também, tá começando a fazer uns golzinhos volta e meia. No Palmeiras, principalmente. Contra o Palmeiras, mas não adianta muito, né? Só quando no Se não Paulista. me engano, de 3 gols, ele tem 2 do Palmeiras, alguma coisa assim, tipo, 70% dos gols dele é contra o Palmeiras. Ele, cara, muito. É aquele volante, o primeiro volante clássico, né? Não É. tão clássico, porque ele tem a mobilidade e tal, Mas mas ele é mais ele, fixo, né? mas ele faz o trabalho sujo, cara. Ele faz o trabalho Uhum. sujo. Quando um meia ali perde a bola, quando um zagueiro entrega a paçoca ali, ele tá lá e refaz a cagada, né? Eu gosto desse tipo de volante, sabe por quê, Geisa? Pode reparar. Normalmente essa característica do primeiro homem, que fica ali na frente da zaga, que é o primeiro a sair de bola, às vezes é o passe mais curto, porque não tem o passe longo e tal. Pode reparar na posição que ele fica, principalmente quando o time dele está com a bola. Ele sempre fica uma linha atrás. Para quê? Se perder a bola, ele está perto, para dar o bote, matar a falta, alguma coisa assim. Eu acho muito legal esse posicionamento. Eu comecei a reparar nisso porque o Grêmio ficou muito tempo sem esse primeiro homem, né? O Grêmio jogava com Maicon, antes Arthur, jogou com o Mateuzinho, aí jogava um pouco antes ainda na Libertadores de Jailson. Então, na vinda do Maicon, assim, a gente sempre jogava com 2 homens, né? 2 cadenciadores, passe Sim. curto, aquele cara que conduz mais a bola. E com o Thiago Santos, já é o contrário, né? Ele fica ali e sempre fica atrás da linha da bola. É a mesma coisa que o Lua faz no São Paulo. É Ele fica tipo, sempre atrás da linha da bola para, se perder a bola, ele tá perto. tipo um Porque o líbero, né? cara, sei lá, exato. É tipo um Só que ele é líbero. um líbero na frente, né? Fica os 2 zagueiros e ele fica aqui na frente. E, cara, quem mais gosta dele deve ser os 2 zagueiros e o técnico, porque tu sabe É, que o cara tá ali. exato. Às vezes você correr menos faz mais diferença no campo, porque você não fica saindo de posição toda hora. Eu reparo muito no Gabigol sobre isso, cara. O Gabigol, ele sai muito da área, né? E ele é fora de série do futebol brasileiro. E o que ele faz com isso? Normalmente ele leva um zagueiro junto, né? O zagueiro não se posiciona. Na Europa, você pode reparar. Na Europa, eles ficam posicionados, os 4 defensores, o atacante sai, quem sai no atacante normalmente é o volante. No Brasil já é o contrário, pode reparar nisso. Exato. Saiu o atacante, o zagueiro sai. E o que acontece? Fica um buraco lá atrás, que normalmente é preenchido pelo volante. É. Então, o Luan, o Thiago Santos, eles fazem muito essa ida e Com- volta toda hora, de É, recompor aquele cara que saiu da posição, para não quebrar a defesa, a linha defensiva. e entra na questão da marcação, do estilo de marcação, por zona ou por homem a homem, né? A marcação homem a homem funciona, mas a por zona ela é mais segura, assim, no meu ver. Eu não gosto de marcação na linha defensiva individual, porque se o cara tiver uma movimentação e não tivesse energia com o meio de É, campo, vai e deixar qualquer buraco toda um hora nas tuas ali, costas, cara. e qualquer um jogador que venha de sei lá, um volante que resolve meter o louco ali, Paulinho, subir, o Paulinho fez a Paulinho. carreira assim. Perfeito, ia falar sobre isso, é. Lembrei do Paulinho, do Corinthians, exatamente. Cara que chegou no Barcelona lá fazendo isso, né? Em mérito dele, jogava pra caramba, né? Quando no seu auge ali, né? Passada, chega na área, não tem medo de É, atacar. É o que exato. falta pro Luan. Para mim, essa chegada na frente dele é o que falta para ele. Ele é um bom Exatamente. volante, tem um bom passe curto, marca bem. Não é de fazer muita falta, assim. Ele é um cara mais forte, um pouco É, mais baixo para um primeiro volante. Mas eu acho ele muito bom jogador, cara. Eu acho um ele é jogador o bem jogador que interessante para esse mais tipo de jogo. me encanta do São Paulo, assim, porque ele é o cara que, pô, tem uma estatística aí, cara, que em 70%, quando ele tá presente nos jogos, o São Paulo tem 70% de aproveitamento, cara. Uma coisa assim, quando ele joga, o São Paulo vai bem. Pelo menos empata, entendeu? Saiu fora porque não tem ninguém. O Liseiro joga bem de primeiro também, primeiro volante, mas não é a mesma pegada. Fica um meio campo muito fraco, né?
Ficou meio campo e a característica do cara é sair. É para sair pro jogo, se apresentar. E aí ele deixa o buraco lá atrás, né? Aí vai ficar normalmente os zagueiros. Se o lateral segurar, beleza. Mas normalmente o Igor Vinícius ele vai ficar passando. Como ele tem muita projeção, muita progressão de velocidade, ele sai toda hora. E aí, se ninguém ocupar aquele espaço ali, ou do volante segurar um pouquinho, às vezes como um terceiro zagueiro, cara, cada contra-ataque vai ser um desespero, cara. Vai ser um desespero. E aí, a cada 5 ataques você faz um gol, mas leva 2, você sai perdendo todos os jogos. Exatamente. E, cara, eu falei não só pelo Luan, mas por outros jogadores também que entram e contribuem, né? A gente tem o Gabriel Sara, que, pô, tem gente que quer matar ele, que odeia ele, mas, cara... Eu achei muito bom jogador também, cara. Hã? Eu acho ele bom jogador. Sim. Gosto do Sara. É que também a comparação é injusta, né? Aí tu vai acompanhar, sei lá, Luiz Araújo, David Neres, Antony, cara, antes Kaká. Cara, é só cracaço, velho. Só jogador fora de série. Aí vem uma geração que não é tão talentosa mesmo. Não vai ter essa geração toda hora. Sim. Tu vai ter o Sara, vai ter o Igor Vinícius, o Igor Gomes, que queriam comparar com o Kaká, mas não tem comparação. Ele é um bom jogador para grupo, mas eu não sei nem se ele vai ser titular um dia no São Paulo. Eu acho que ele não tem futebol para isso. Mas é uma geração que passou pelo São Paulo muito foda. Logo vão ser vendidos, né? Por questão financeira também, né? Porque os clubes eles sobrevivem dessas vendas aí. A questão do Igor Vinícius ainda é a parte física dele, ou de todos os jogadores de São Paulo, que tá uma merda aquilo lá, porque os caras não conseguem jogar 90 minutos com decência física, né? Você vê aí um Benítez, que também já tinha problema físico. Cara, o Benítez também é um detalhe, né? Você já prestou atenção no jogo do Benítez, cara? Em relação à qualidade ou posição, o que tu diz? Tudo. Eu achei bom jogador. Cara, só que ele não corre. Cara, assim, falei antes do Luan ali, porque ele é o jogador mais completo. Não completo no sentido ofensivo, mas em questão de salvar a pátria, é o Luan. Mas, cara, questão técnica, claro, tem o Rigoni que se destaca, mas eu percebo, assim, que o Benítez, o corpo dele não acompanha a cabeça dele, cara. Eu também sou assim. A minha cabeça joga pra caralho, velho, só que eu não consigo correr. Exatamente, né? A gente pensa, pô, eu quero ser milionário, né? Mas não, eu entendo o Benítez, eu entendo ele. Cara, mas de verdade, você vê aquele cara assim, sabe, que tem a manha do negócio, que a bola chega para ele. Bate bem na bola, cara. Ele não mata a bola e olha, cara, ele já mata a bola se locomovendo para um caminho que ele quer chegar, ou para um passe que ele quer dar. O problema dele é a parte física, cara, que eu acho que o São Paulo não vai comprar ele no final do ano por causa disso. Infelizmente. E vou te dizer um outro fator que é importante, cara. Nesse futebol hoje, principalmente no Brasil, que como a gente não tem tanta qualidade, é muita questão física, muita velocidade, muita força, contra-ataque, um cara que nem ele faz muita diferença contra o São Paulo. Porque tu vai ter ele por 45 minutos, 30 minutos às vezes. E ele não é um jogador físico de força, de velocidade. Não, ele é um meia, ele é um cadenciador mesmo. Só que ele tem o passe, ele tem uma boa finalização, ele é um cara inteligente naquele passe entre linhas mesmo que a gente procura no meia. Meu Deus. Só que você tem um cara igual a ele, primeiro, ou tu deixa ele junto com o atacante lá na frente, solto, para não ter que marcar muita gente, ou tu coloca ele no meio e protege com um monte de gente atrás, porque tu vai sofrer com um jogador desse, cara. Tu vai sofrer com qualquer time. Pode ser, sei lá, pega o nosso Criciúma, vai sofrer, porque tu vai ter muito espaço no meio de campo para jogar. E o meio de campo lá com 4, que joga com 3, né? Normalmente o Brasil e o São Paulo joga assim, joga com o atacante, mais aqueles 2 abertos ali, os extremos. Se tu jogar com 3 no meio de campo, um não marca ninguém, tu vai ter 2 no meio de campo. Vai ser difícil, vai ser difícil. E nosso Dizer, só vou desligar rapidinho o vídeo aqui, vou estar escutando, só vou pegar o carregador aqui, mas pode estar falando que eu estou prestando atenção. E a questão do Benítez é muito... Cara, assim, não tem. O jogo, ele pega na bola, a dinâmica muda. Pro bem e pro mal, né? A questão física dele complica muito, mas assim, cara, a qualidade que ele tem é absurdo, cara. Eu digo a malícia, assim, sabe? No sentido mais positivo possível, não na questão negativa e pejorativa. Mas ele pega a bola, cara, ele já tá 2, 3 jogadas na frente. Teve agora alguns jogos aí contra o Fortaleza, por exemplo, ele não acertou nada. Mas ele é um cara que tenta fazer alguma coisa diferente. Ele tenta tabela, ele tenta um passe, ele tenta aquela bola enfiada por trás da última linha de zagueiro ali, ele tenta, sabe? Então, e tem arremate, ele tem finalização de
de média distância, principalmente, né? Cara, e assim o São Mas, Paulo não tem outro jogador que possa substituir ele. Não tem. Gabriel, cara, eu ia falar exatamente disso. E vou o... dizer, se a gente olhar todos os clubes, pode pegar qualquer um. Eu não consigo lembrar de nenhum jogador formado na base. Tá me ouvindo bem? Ok. Não tá gravando nada? Certo. Aham. Tranquilo. Eu não lembro de nenhum jogador formado que esteja na base desses clubes que façam essa função de meio-campista hoje. Esse cara que chega, o 10 mesmo, né? Cara, não tem. Por exemplo, para mim, o melhor cara desse do meio de campo, ele joga um pouquinho deslocado pela direita, mas ele consegue armar, que é o Everton Ribeiro. Não é de São Paulo. Jogador do Corinthians. Foi para Curitiba, Cruzeiro, foi para outros países e voltou para o Flamengo. Para mim, é o cara que mais se aproxima. É o Arrascaeta, que vem lá do Defensor do Uruguai. Mas meia, não se tem, cara. O Não. Nacho, por exemplo, do Atlético Mineiro, ele é alguma coisa parecida, mas eu não acho ele exatamente um meia. Para mim, ele é um armador mesmo. Ele É. é quase um 8, mas não tem, cara. Porque o Nath ele joga ele joga numa pulsação diferente, né? Estilo, tipo, mal comparando, ou bem comparando com tipo um Zidane, assim, né? Parece que tá morto ali, Uhum. mas não tá, né? Não, e ele é lento. Tu olha assim, parece que ele é É, lento, mas ele acelera o jogo toda hora, cara. que uma coisa que os caras falam muito hoje em dia aí é a questão de atacar os espaços, né? Que Uhum. esse vocabulário chato pra caramba aí, né? Mas, enfim, para quem estuda mais sobre tática e tal, que não é o meu caso, quem me dera, é essa questão de ele saber o que, né, se posicionar de uma maneira adequada, de saber se posicionar e principalmente saber distribuir a bola com qualidade, né? Mas, Sem cara, o dúvida, São sem Paulo dúvida. tem essa. Agora é. Próximo jogo agora contra o América? Me fugiu agora, Nossa, América podia ou os dois Cuiabá? perder então pro Grêmio, cara. Tá? Podia os dois perder no mesmo jogo, né? América Mineiro, contra o América Mineiro aí para. Nossa. Enfim, cara, mas é isso. Acho que o jogo de São Paulo foi sofrido. Primeiro tempo muito bom, a parte ofensiva de São Paulo. Destaque negativo no primeiro tempo para o Volpe fazendo as lambanças dele lá. Teve uma bola abrindo parênteses, cara. O cara chutou cruzado assim, ele saiu para dar uma manchete de vôlei de lado assim, cara. Espalmou pro meio da área, bicho. E a Ah, é saidinha emoção pro jogo. é emoção, com certeza. E o segundo tempo, destaque positivo, né? A entrada do Caleri já no final ali, ainda fora de forma, né? Mas mais para ganhar alguns minutos ali, ganhar um pouco de ritmo. E o negativo de novo, a parte física do São Paulo. E todo o jogo do São Paulo, depois dos 40 minutos, o São Paulo não tem mais motor para acompanhar os outros times. Enfim, finalizamos a parte do São Paulo aí. Vamos falar do Grêmio agora. E do Flamengo um pouquinho, que essa partida é Não, do grande. Flamengo a gente não vai falar nada aqui. Vamos falar do Grêmio, pessoal. Ok. Bah, vamos lá, cara. Eu até tenho que dar uma olhada. Eu moro aqui em apartamento, pra quem não sabe, né? Mas até vou dar uma olhada depois ali no estacionamento, aqui fora na sacada, se não tem um saco de cimento, que saiu um peso dos meus ombros hoje Ah, depois desse jogo do Flamengo, cara. Que time enjoado contra o Grêmio, cara. O Grêmio é pior que o Flamengo, tecnicamente, por peça, assim, pelo investimento que tem, é inferior. Mas não é inferior para 5-0, 4-0, com um a menos e tal. não, não, não. Até porque o futebol brasileiro é mais nivelado embaixo. Mas, assim, falando um pouquinho do jogo, me chamou muita atenção novamente o Filipão jogando. A defesa ali se consolidou para mim, os 4 titulares, por mais incrível que pareça, agora com a lesão mais uma vez do Jeromel, vai ser Juan Rodrigues na zaga, e ele defende muito isso por ter velocidade, vitalidade. São 2 zagueiros rápidos, Juan, para mim, em outra prateleira, infelizmente vendido para o Sassuolo, mas seria o substituto ideal para o Jeromel, sim. Infelizmente, por um problema da direção, juntamente com empresários, condução do contrato, vendido para o Sassuolo, um zagueiro de grande potencial aí. Os 2 laterais, o Wanderson, que para mim é a maior revelação do Grêmio dos últimos anos, desde o Arthur, e o ponto esquerda, o lateral esquerdo, que é o Rafinha improvisado, já que Cortez e Diogo Barbosa não dão conta, e o Guilherme Guedes, que é o outro lateral, é uma eterna promessa. O Grêmio estava naquela coisa, né? Sempre o lateral que não estava jogando era a solução. E a gente não chegava no. E o Rafinha, pelo menos, estancou a sangria que era na lateral esquerda. Hoje, nossa, cara, quando entrou o Cortez, já me deu um frio no espinho. Vai fazer pênalti, vai fazer falta. Ele disse, ferrou o Rafinha nosso foi time. para a esquerda? Tá jogando de esquerda, jogando de esquerda. Caraca. E é o melhor lateral esquerdo direito que a gente tem. Só um parênteses rapidinho aqui. A gente brinca que o Cortez é um lateral esquerdo de 2 pernas direita, por isso que ele joga daquele jeito. Ah, entendi. E Aí o. Pode falar, pode Cara, falar. Cortez é bizonho, né, cara? Não, o Bisonho sou eu.
Cortez Cortez é louco, velho. Cara, Cortez é complicado, né? O O Cortez Nego Di gosta dele pra caramba, né? Porra, e ele adora o Nego Di também. Cara, o Cortez é o que eu A sou mulher do na Cortez pelada. também, né? Futebol. A mulher do Cortez gosta dele. Nossa, eu adoro ele. Se Muito pudesse bom. vir o Tiranossauro Rex no estacionamento pra ver o Nego Di. Cara, o Cortez é o que eu sou na pelada. Sempre tem aquele amigo, né, que não joga porra nenhuma, mas convida pra jogar, né? É o Cortez. O Cortez, todo mundo adora ele, mas sabe que ninguém... Não dá pra tocar bola ali. É a E mesma ele... coisa aquele cara ruim da pelada, assim, que tu convida pro teu amigo, é o Cortez. Sim, sim. Cara... Mas o pior de tudo é que ele tem uns lampejos, falando sério, né? Ele é aquele lateral da ultrapassagem, assim, né? Pelo menos eu observando de fora, não sou gremista, mas ele faz aquele corredor ali, às vezes, bem feito, né? Às vezes. Ele corre, mas ele Ele não sabe corre, sim. cruzar. Ele não, É, ele não cruza, desgraçado. ele só tem o R1, né? Ele não tem o bolinha ali para fazer o cruzamento. Ele chega até ali de fundo, mas ele não consegue cruzar para dentro. Entendi. O Ale Oliveira que fala, né? Lateral caçamba, né? Você joga para trás, não toca para frente, desgraçado. E aí, continuando ali, o Grêmio ele se consolida, principalmente nesses jogos mais enroscados, e dá a sensação que vai ser essa continuidade. O Grêmio sair daquela zona ali de perigo mesmo, da zona de rebaixamento, continua na zona, que é com 3 volantes. Thiago Santos ali como o primeiro homem, como é o Luan no São Paulo, o primeiro homem postado, cão de guarda. Lucas Silva como segundo volante, para dar um pouquinho mais de saída, um passe mais longo. E o Vila Sante, o outro volante mais solto. E aí o que o Filipão faz? Ele pressiona com o Vila Sante em alguns momentos lá em cima, lá na marcação, lá nos zagueiros mesmo. O Borja como centroavante, na ponta direita o Alisson, na ponta esquerda o Ferreira. O Alisson fazendo muito mais um corredor tático mesmo, para a subida do Wanderson, fazer aquela dobradinha ali na ponta direita. O Rafinha segura um pouquinho mais para soltar o Ferreirinha, e o Ferreirinha fica rabiscando. Só que, cara, para mim, assim, o grande destaque do jogo hoje, para mim, sem dúvida nenhuma, Rua. Cara, para mim foi o melhor jogador em campo, não perdeu uma, pega Gabigol e Pedro na frente, o Guri não errou nada. Quando teve que chutar para cima, chutou. Quando teve que ir mais forte no corpo do cara, foi. Quando teve que sair jogando, saiu. Então, assim, para mim, destaque, sem dúvida, Juan. Sim, E a sim. gente achou um gol no primeiro tempo. E aí o Sacro de Cimento saiu nessas horas, assim. O cruzamento do Ferreirinha, testada do Borja. E acho que aquele grito para quem viu o jogo, né? Aquele grito da comemoração ali foi um pouco de toda a nação tricolor, porque tava enroscado esse Flamengo, cara. Tava chato. E E o aquela coisa de flamenguista deboche e tal. e o flamenguista mais fanático vai dizer, ganhou hoje, mas devia ter ganho na Copa do Brasil. Cara, duvido que não tenha um. Olha, todos os flamenguistas que viram o jogo ficaram putos, porque essa derrota de hoje compromete o possível campeonato, o tri do Flamengo, né? Tri brasileiro do Flamengo. Porque agora, ainda com 2 jogos a menos, se ele ganhar todos, ele ainda fica 5 pontos atrás do Atlético Mineiro, cara. Eu acho que é 7, não é? Ele tem 2 pontos perdidos a mais, perdeu hoje 3 pontos, né? 5. É 5, tá certo. 2 jogos a menos, tá certo. E tem um jogo a menos contra o Flamengo. Vai jogar contra o Grêmio, né? Esse jogo de hoje, no caso, foi do segundo turno. O Grêmio não jogou do primeiro turno ainda, que é na Arena. Então, cara, vai ter uma disputa ainda. E o Grêmio também. O Grêmio disputando para sair da zona de rebaixamento. O Grêmio acho que é o 19º jogo hoje, se não me engano. Praticamente não, né? Um turno na zona de rebaixamento. Então, já passou da hora de sair. Cada vez que um clube grande fica ali, cara, é mais difícil sair. Porque o Grêmio não está acostumado a disputar nos últimos anos zona de rebaixamento. É verdade. É diferente, por exemplo, jogar contra Juventude, Chape, Sport, América. Esses clubes eles já estão acostumados. A pressão já é para não cair. Um clube como o Grêmio, com investimento com Douglas Costa, veio o Borja, veio o Campas, que não jogou mais uma vez, veio o Vila Sante, veio o Rafinha. Cara, não é para não cair. Teria que estar brigando lá em cima. Na pior das hipóteses, porque está abaixo dos 3 ali, Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo, tem que estar disputando Libertadores, cara. Não consigo ver esse time não disputando isso. E a camisa grande, a teoria é que a camisa grande ela puxa para baixo, né? Daí quando o cara tá lá na zona, né? Tá ali da 10ª posição para baixo, a camisa grande puxa, né? Eu sei bem disso que o São Paulo passou por isso aí em 2013, 2017. Cara, o São Paulo assim não caiu mesmo porque, sei lá, cara. 2013, 2017 claro. foi o retorno do Hernanes. 2017 foi o Hernanes que salvou o São Jogou Paulo, né? muito. Tá louco. Voou na volta. Enfim,
Mas, cara, a questão do Grêmio, que eu acho assim um problema, que entra na questão do técnico. Claro que você tem muito saudosismo do Filipão e tal, mas, cara, se a gente for analisar, assim, eu lembro do jogo contra, São Paulo e Grêmio no Morumbi, e é notória, assim, a questão, a diferença de mentalidade dos técnicos, né? Sem comparar, né? Pô, quer dizer, sem comparar, mas já comparando, né? O Filipão é multicampeão, né, cara? Enfim, tem essa questão. Acho que, assim, eu sou saudosista com o Filipão. Para mim, ele é o maior técnico brasileiro da história. Tudo que conquistou, por toda a história dele. Mas, cara, não é por causa da história que a gente tem que concordar com tudo que ele faz. Isso é o complicado nesse momento. Sim, sim, boa colocação. Mas eu vejo assim, ó, nesse jogo contra o São Paulo, por exemplo, quando o Grêmio empatou lá, ele foi lá e tirou um atacante lá, agora me fugiu, mas eu sei que ele colocou mais um volante, cara. E o que aconteceu? O São Paulo foi lá, mexeu ofensivamente, acho que entrou o Rigoni, se não me falha a memória. O que aconteceu? Rigoni foi lá e fez o gol. Acho que foi o Igor Gomes que entrou, que fez o gol, não foi? Ah, é verdade, que ele veio lá de trás, né? É verdade, foi o Igor Gomes. Bem lembrado. Ali, cara, mas é a mudança de metodologia mesmo, cara. Porque assim, ó, o Grêmio, né, aquele lance, ele tava com a bola, ele perdeu a bola, deu contra-ataque aos 40 e vai lá pancada e leva um gol. Só que como teu time tá lá atrás, velho, tu não tem saída, não tem qualidade para sair. Os três volantes, eles exemplificam um pouco disso. Tu prefere marcar e tentar numa saída com o Ferreira, num cruzamento por Borja, uma passagem do Wanderson. Sim. Tu não tem muita saída. Quando tem a bola, tu não sabe muito o que fazer. Normalmente o Grêmio vai recuando para o lado, vai tocar para o lado, toca para trás. E o que acontece? O outro time vai te abafando, ocupando o teu campo. E fazendo o paralelo nessa questão, comparando aí os técnicos mais modernos, entre aspas, com técnicos mais old school aí, né, mais antigos, eu vejo assim, cara, a grande vantagem desses técnicos novos, assim, eles são meio porra louca, é óbvio, mas eles não são covardes, cara. Por exemplo, o jogo do São Paulo contra o Fortaleza, o jogo de ida, lá tava 2-0 para o São Paulo. E a câmera dá um enfoque no Crespo uma hora lá e ele fala assim, continua. Cara, se dá 2-0, 3-0, ele é gênio. Claro que o São Paulo deixou empatar. Aí entra essa orientação dele. Aí eu acho que é uma questão de feeling dos técnicos, né? De saber quando é hora de continuar massacrando e quando é hora de dar uma segurada, de voltar ao time. E eu vejo que esses técnicos mais antigos, eles não pensam duas vezes antes de fechar a casinha. Se eles já vão ver que estava bom aquele empate contra o São Paulo lá no Morumbi, eles vão lá e já colocam 20 volantes e acabou o jogo daí, né? Digamos assim. Mas vou te dar um exemplo prático que aconteceu hoje no jogo do Grêmio. O Grêmio estava ganhando de 1-0, o time normal do Flamengo lá, o Renato foi lá. O Renato não é da Escola Nova, né? Mas ele tem essa metodologia de não ter medo de se jogar para frente. Ele tirou o Vitinho, que estava jogando meio como um meia ali, por trás dos atacantes, e o Everton Ribeiro, que parece que sentiu alguma coisa. E colocou dois atacantes. Deixa eu lembrar, colocou o Pedro e colocou o Bruno Henrique, que estava voltando de lesão, né? Cara, o Flamengo não teve chance de gol. Por quê? Ficou todos aqueles 4 atacantes enfiados na defesa do Grêmio, e aí muita gente ali ocupando o mesmo espaço, e tu não tinha armação nenhuma. Aí ficou o Andréas Pereira ali, sozinho, praticamente no meio de campo, com o Ilharão, e não aconteceu nada, porque tinha os 4 atacantes, né? Tinha o Michael pela direita, o Bruno Henrique pela esquerda e os 2 atacantes ali com o Gabigol flutuando por trás do Pedro. Vira um time nada, né? Que nem diz a lenda. Não, fica aquele time de bairro, que você tem os 4 atacantes, todo mundo quer jogar de atacante, e tem os zagueiros, não tem nada no meio. Tipo, não tem ninguém armando, organizando o time. Tá com a bola, e aí corre todo mundo pra frente. Acabou o jogo. Perdeu a bola, acabou. Time organizado, cara, assim, o Grêmio perdeu o primeiro jogo de 4-0 do Flamengo, com 1 a mais, exatamente pela mesma coisa. A gente achou que poderia ganhar do Flamengo naturalmente, tirou o meio de campo, tirou o Lucas Silva e acho que colocou o Campaz, não lembro agora. O Grêmio foi engolido pelo Flamengo, foi engolido e a gente perdeu no meio de campo pelas substituições do Filipão. Hoje o Flamengo perdeu também, não teve... Cara, se teve alguma defesa do Chapecó que saiu lesionado, ou do Breno, eu não lembro. Porque não teve armação. Tu não tem o Gerson, que saiu para a França, que era um baita no meia, que conseguia fazer esse box-to-box. Tu não tinha o Diego, que também poderia ser uma reposição. Aí tu tem o André Pereira, que está se adaptando ainda, é bom jogador. Tu tinha o Everton Ribeiro, que sentia lesão, e o Arrascaeta estava lesionado. Então, tu não tinha muita armação ali. Mas colocar 4 atacantes lá na frente, não serviu nem para bafa. Não tinha nem bola cruzada na área.
É. Estilo o Brasil e a Argentina na final da Copa América lá, que aconteceu bem isso, né? Saiu Exato, meia mesma lá coisa, mesma coisa, e mesma coisa. acabou, né? E tu não consegue ocupar todo aquele espaço ali, cara. A característica dos jogadores, por exemplo, pega os dois atacantes extremos. A característica deles não é armar o jogo, deixar espaço. O deles é agredir. É É. velocidade, um contra um, cruzamento, força física. Não é o caso. Esse meio de campo, ele exige muito mais. E assim, para jogar no meio de campo hoje, é muito complicado, cara. Porque tu tem que ter uma questão física de chegar e voltar, né, toda hora. Que para mim o Paulinho é o melhor exemplo disso, desse meio-campista moderno. Ele não é um meia e não é um volante, ele é um Volante. meio-campista, né? De Sim. chegada na área, de se projetar, de ter força, ter bola aérea, defensiva e ofensiva importante. E o Flamengo perdeu isso. Quando fez as substituições dos dois meias, o Everton Ribeiro no Flamengo era o melhor jogador até sair lesionado. Tu perdeu. Tu não tinha mais nada que poderia acontecer. Poderia ter uma bola cruzada, mas a armação da jogada acabou do Flamengo naquele momento. Sim, sim, sim. Cara, mas é muita questão, assim. Vamos voltar um pouco para a gente comentar sobre o jogo específico. Tem mais alguma colocação sobre a partida? Vamos dar uma olhada, deixa eu dar uma olhada rapidão aqui no Grêmio, nas próximas partidas. Você já deve saber de cabeça, mas eu não sei. Cara, eu sei que a gente joga contra o esporte na sequência, mas as próximas três eu não lembro. O que eu posso confirmar agora, cara, é que com certeza a maior zebra da rodada, que a gente não esperava, nem. Cara, não sei se o Felipão acreditava na vitória hoje, sinceramente, que ele foi para Alô? empatar. E agora é a sequência, aquela sequência para você engrenar e sair da zona de rebaixamento. Porque agora você tem 2 jogos a menos ainda, mas com 2 vitórias, tu saiu. Uma vitória, pode sair ainda. E foi uma rodada É, até positiva, né? Porque a Juventude perdeu, quem mais? Atlético Goianiense meio que estacionou, mesmo São Paulo tudo mais perto, Bahia empatou, o Grêmio ganhou, o Chape que está atrás perdeu, Ceará o Sport que empatou, está atrás perdeu, a Santos América empatou. empatou. Então foi uma boa rodada para o Grêmio, foi uma boa rodada. É, Como a outra a gente ganhou e ó, todo mundo ganhou junto, não teve muita mudança. Mas agora a gente está em 17º, né? Passou o América. ó, Acho que passou o América, se não me engano. a próxima rodada que o Grêmio vai jogar contra o Atlético Paranaense. Ah, fora na Arena da Baixada, verdade. E volta, acho que Sport, contra o Sport, então. Cuiabá e Santos. Dá para ganhar, Cara, cara. é só, ó, tirando, tem o Fortaleza depois, é só briga direta ali no bolo ali. É 12 pontos que dá para ganhar, velho. É. Dá para Só que ganhar. é É aquilo, né, difícil pro cara? O Grêmio, porque ele Grêmio só tem 6 vitórias. ele tem se embananado muito, né? Em jogos Uhum. diretos, assim, é igual São Paulo, cara. São Paulo, tudo bem que levou o sarrafo de time que tá lá em cima, mas, enfim, o que cagou o São Paulo no início ali, cara, talvez é desculpa, mas eu analiso assim, foi a parte física. São Paulo jogava com 4, 5 jogadores a menos, cara, ali. O Crespo, aí mérito dele, que ninguém observa isso. Cara, ele conseguia inventar umas coisas e dar certo. Não inventar, mas trazer jogador da base, promover não sei quem, puxar 3 zagueiros, jogar, quando necessário, joga com linha de 4 lá atrás. Então, assim, e um paralelo que eu faço muito, tem muita gente que ainda tem saudade do Diniz no São Paulo, cara. O São Paulo, Tu ano é passado, louco. são Paulo, o ano passado não, esse ano, porque o Campeonato Brasileiro do ano passado terminou esse ano, né? Por causa da pandemia. Ainda estamos em pandemia, vale lembrar. São Paulo perdeu o Luciano, uma peça e o São Paulo morreu. Assim, teve Ele aquela. voltou contra o Grêmio na Copa do Brasil, lembra? No segundo jogo. É, sim, Manchou. O São Paulo, daquele momento da saída do Luciano, ele não encaixou mais. exatamente. Cara, e para a gente finalizar, tio Márcio, eu reparei uma coisa bem interessante no final ali, com as câmeras dando enfoque no Renato, né? E tudo que o Grêmio. O modo que o Grêmio está hoje e a forma com que o Filipão pegou o Grêmio é muito pelo trabalho enraizado do Renato, né? Você vê ele trocando uma ideia com os caras Uhum. no final ali, você vê o respeito que os caras têm por ele, né? A admiração que eles têm por ele. Todo mundo conversando, escondendo a boca assim, mas é algo interessante, né? Você não vê isso, cara, É. em outros times assim que o cara era ex-técnico, rola um abracinho ali, aquela coisa clássica, um tapinha nas costas, Uhum. mas no final não rola Tchau e uma benção. reunião ali, né? E isso me Não, chamou muita atenção, cara. o Renato, ele entra num rol que, cara, eu, como torcedor gremista, ele é adversário, foi adversário hoje, mas ele continua sendo ídolo, né? Ídolo, primeiro, por ter sido jogador, campeão mundial, né? Com 2 gols na final contra o Hamburgo, 83, e depois ter voltado num momento difícil pra caramba, na saída do Roger ali, 2016,
e ter tirado a gente numa fila de 15 anos em títulos nacionais, né? Então, ganhou a Copa do Brasil, ganhou Libertadores, ganhou Recopa, ganhou o Campeonato Gaúcho. Cara, ele é um ídolo eterno. E ele é uma figura importantíssima para muitos jogadores desses que estão no Grêmio hoje, deve muito ao Renato. Pega, sei lá, um Cortez. O Cortez estava indo, na época, 2017, para o Náutico. Acho que o Náutico estava na segunda ou terceira divisão. Sim. E ele bancou, porque, cara, é difícil chegar e dizer assim, cara, eu banco, pode trazer que eu vou dar jeito. Teve vários casos que deu errado, né? Ele pediu o Thiago Neves, pediu o André Balada, pediu esses caras e não deu certo. Mas, cara, ele é um dos poucos que tem estofo para dizer assim, cara, traz que eu dou um jeito. Exemplo foi Cortez, ele que bancou o Rafinha esse ano, ele trouxe lá atrás, deixa eu lembrar, trouxe o Michael, já foi o Roger, foi o Filipão, desculpa, o Jeromel tem parte do Roger também, mas se consolidou principalmente com o Roger e do Renato. Então, assim, tem muito jogador ali, deixa eu lembrar, o Luciano, Marinho, todos esses jogadores foram montados pelo Renato. E, cara, ele não tem uma estátua à toa no Rio Grande do Sul. É porque ele é o maior ídolo como técnico e jogador, os dois. Assim como o Filipão, para mim, é o maior técnico brasileiro que a gente teve, principalmente pela Copa do Mundo, por ter representado outras seleções em Copas, para mim o Renato é o maior ídolo do Grêmio, como treinador e jogador. Boa, perfeito. Cara, o engraçado é assim, né? Que só gosta do Renato quem tem vínculo com o clube que ele tá, né? Porque ele é um cara assim que ele fala o que ele quer nas entrevistas, ele às vezes, muitas vezes desrespeita os profissionais que estão lá fazendo perguntas pontuais sobre o jogo, né? Às vezes nos grenais lá, em alguns jogos assim mais pontuais, parece que ele não viu o jogo que aconteceu lá, ele cria um discurso dele, uma coisa dele que ele fala o que É um ele quer. personagem. É um É um personagem, personagem. exatamente. Cara, pode reparar, todas as entrevistas do Renato, principalmente do Grêmio, agora do Flamengo eu não acompanho tanto, mas todas, a culpa era dos outros. Nunca era problema do Grêmio. Não era problema do jogador, não era problema físico, não era na direção, sempre era arbitragem, adversário, era o campo, era o dia, era a hora, era o acúmulo de jogos, que o Grêmio estava disputando tudo. Nunca era culpa do Grêmio, nunca era culpa dos jogadores. E isso, pensa o seguinte, tu tem um gestor na tua empresa, e esse gestor protege a equipe de tudo que é jeito. Depois vai ter que cobrar lá no individual, no íntimo. Mas, cara, que te protege na frente dos outros, todo mundo vai adorar você. É óbvio, isso aí, essa proteção como ser humano, ele é uma necessidade que a gente tem, assim, de proteção mesmo. E, cara, todo jogador gosta, porque ele é aquele boleirão, aquele cara que é da resenha, é o cara que gosta de jogar futebol na praia, é o cara que faz rachão no final de semana para relaxar o grupo. Todo mundo gosta dele. Só que ele desgasta também, porque o Renato, sinceramente, eu nunca vi tanto poder tático no time. Eu via um time organizado, sabendo o que tinha que fazer, mas taticamente eu não achava tão forte. E sempre achei que o QI dos jogadores do Grêmio é que faziam dar certo. Tu pega um Jeromel, que é fora da curva, tinha o Marcelo Groi, tinha, deixa eu ver, o Maicon. Cara, tinha vários jogadores, o Arthur mesmo, que o QI de futebol, não estou dizendo futebol no pé, estou dizendo do entendimento do jogo, entender o que estava ali. Eles eram fora da série. E aí tu tinha jogadores que desequilibravam. PP, Everton Cebolinha, o Pedro Rocha na Copa do Brasil. Então tinha jogadores que estavam acima da média em algum momento no campeonato. Só que, por exemplo, você pega hoje, cara, por exemplo, você pega um cara, não sei se você tem acompanhado, mas aquele Fortaleza daquele Vojvoda lá, pelo amor de Deus, cara, se aquele cara lá pegar um Real Madrid, bicho, acabou. Não precisa muito. Acabar o mundo, se ele pegar um time do primeiro escalão, brasileiro, ele vai brigar muito, cara. Mas ele consegue fazer isso também pelo jeito de jogar do Fortaleza. Porque o que acontece? Cara, tu olha a defesa do Fortaleza. Tite, Benevenuto, Iago Pikachu. Cara, é muito ruim os nomes, assim, olhando. O Ederson, o Robson, quem mais? Tem uns perdidos. Tem o David, que é um bom jogador, que é acho que jogou no Vitória, se não me engano, enfim. Cara, ele joga fechadinho lá atrás, bem postado, sai em muita velocidade. Toda hora, contra-ataque. Ele não é um time assim de ficar propondo o jogo. Não é. Tipo, pega um São Paulo. Tu acha que a torcida, 40, 50 mil pessoas no Morumbi, tu acha que a torcida vai gostar do São Paulo jogando recuado contra, sei lá, Atlético Goianiense em casa, que sendo contra-ataque? Não funciona assim. E é muito da proposta, e não é algo aleatório, né? Um contra-ataque assim do nada, né? Vai lá e pum. Não, é organizado. Você vê alguns feitos aí do Fortaleza nessa temporada, por exemplo, contra o Palmeiras lá, que é algo absurdo, cara. Do jeito que estava o jogo se desenhando ali,
e a coragem do time, né? E ver os jogadores comprando a ideia do cara, assim. É muito, muito absurdo, cara. Muito absurdo mesmo. Me chama a atenção no Fortaleza, assim, cara, as jogadas ensaiadas dele, seja com bola parada ou a... E uma coisa que eu percebi no jogo contra o São Paulo, na questão do Fortaleza, que eles duplicavam sempre um lateral e um ponta, assim, eles sempre duplicavam as linhas de fundo, assim, sabe? Sempre dava problema para o São Paulo, cara. Que daí, enfim, aquele clássico, jogar nas costas do lateral é sempre um ouro, né? Time que E sabe normalmente joga nas aproveitar. costas do Reinaldo, né? O Reinaldão velho lá. Cara, O Reinaldo é um perigo nas duas áreas, velho. Na frente e atrás. cara, eu acho que ele não é o melhor cara que tem, mas ele é. O problema dele é que quando ele tá bem, ele fica muito mala. É o King Eu também Now, acho. aí é não sei o que lá, é resenha. E aí, cara, daí ele quer apitar o jogo. Quer ver? E é Perceba, quando ele chato, tá com a bola velho. murcha em má fase, ele é um gatinho dentro de campo. Mas daí agora ele começou a fazer uns golzinhos, fazer uma chapada lá, não sei o que lá, cortar o cabelo, papapá, 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 cara. Aí ele vira um patrão dentro de campo, né? Então, mas enfim. Cara, eu acho que a gente conversou sobre várias coisas aí, e é essa a proposta da nossa resenha, do nosso diálogo aí. Já estamos fazendo quase uma hora já, bicho. Caraca, velho, passou rápido. E falamos só de 2 jogos. E só duas pessoas, né, falando, hein? Caraca, velho. Se tivesse falado a rodada, a gente ia parar umas 4, 5 da manhã hoje. Meu Deus do céu. Cara, mas eu acho que é isso aí. Para um primeiro encontro está excelente. Obrigado a todos aí que vão assistir, que chegaram até aqui, né? Esse cara chegou até aqui. É. Porra! Olhou 1 hora, não vou assistir. Nem a pausa. Deixa um like aí, compartilha, se inscreve no canal. Certo, galera? Vamos trazer mais coisas aí, mais bate-papos aleatórios aí. Prometemos estudar mais para as próximas. Mas Vamos falar só do Grêmio. Cada um que você vira com seus problemas aí também. é verdade. Galera, valeu. Vou parar de gravar aqui, mas gente, falou. Tamo junto.